Abrimos as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 12, e lemos do verso agora 22 ao verso 34. Porque Jesus mantém-se no mesmo tema. E, meus irmãos, eu sou grato ao Senhor. Eu sou grato ao Senhor. E durante essa semana eu orava e agradecia ao Senhor isto, porque o Senhor não poderia ter tornado mais fácil e mais gráfico este texto do que o fez para os irmãos. Portanto, os irmãos, sejam gratos ao Senhor. Eu sei que o dia na segunda-feira foi um bocado desafiante, não é? Com aquilo que se passou. Mas a realidade é que nós temos que ser gratos ao Senhor, porque no domingo havíamos estudado ali do verso 12 em diante. E então, no dia a seguir, o Senhor nos deu uma oportunidade abençoada, que outros irmãos de outras igrejas, claro, tiveram e puderam confiar no Senhor da mesma maneira, mas não tiveram de maneira tão rica e gráfica quanto nós. Porque nós vimos exatamente ali o Senhor a falar sobre aquele homem que vem pedir a ele, não é, o partir da sua herança. E ele vai falar uma parábola, que é a parábola do homem que tinha muitos recursos, muitas riquezas. E o final daquela palavra, e eu sou obrigado a partilhar isso com os irmãos, partilhei no domingo passado, partilhei durante toda a semana com a Andressa, que era exatamente o quanto este verso 20 incomodava o meu coração. Porque o verso 20 diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. E então, no dia a seguir, nós experimentamos, quando aconteceu aquele apagão, nós experimentamos algo desconcertante. Porque nós, quando soubemos, estávamos em casa, o Álvaro não tinha aula logo pela manhã cedo, ele estava quase mesmo na hora de sair para ir para a aula, já estava quase completamente pronto, quando a luz foi abaixo. E nós imaginamos, provavelmente como os irmãos imaginaram, olha, caiu a luz, talvez no meu prédio, caiu a luz, se calhar na minha rua. Alguns mais, talvez, mais pessimistas, não é? Tenham pensado, olha, acabou a luz em Portimão. Já seria bastante pessimista, porque é algo absolutamente invulgar, não é? Mas nenhum de nós podia imaginar que a luz havia acabado em todo o país. E não só em todo o país, mas em toda a Península Ibérica. E apesar de os noticiários não darem conta exatamente da dimensão, apanhou também o sul de França e nós, como fazemos parte de uma missão, como os irmãos bem sabem, estivemos agora na Bienal da Missão algumas semanas atrás. A missão tem missionários em toda a Europa. Nós temos grupo, fazemos parte de grupos de missionários que estão em toda a Europa. A luz também acabou na Finlândia, ninguém diz, mas também acabou a luz em parte da Finlândia, acabou a luz em alguns lugares da Suíça, alguns lugares da Itália, alguns lugares da Alemanha. E a verdade é que só dizem, não, foi em Espanha e Portugal, mas não foi. Nós sabemos que não foi, porque ali falávamos com as pessoas e tínhamos a notícia, exatamente não foi na mesma extensão, que foi em Portugal, obviamente, mas a luz foi abaixo, não foi só na Espanha e Portugal e algumas cidades do sul da França. Foi um bocado mais extenso do que isto. O impacto foi um bocado maior do que isto. E a realidade é que nós, quando tivemos esta notícia, porque estávamos ali a navegar na internet, começou a aparecer, começamos a ouvir, e estes grupos começaram a falar entre si, e olha, a notícia é esta, e um a dizer, olha, eu estou na Finlândia, também está sem luz, eu estou na Itália, também está sem luz, eu estou aqui, tem um primo que está na Suíça, também está sem luz. Então, nós rapidamente percebemos que era algo mais alargado. Então, rapidamente, saímos de casa, fomos ao mercado, porque este dia é o dia que normalmente, como é o dia da folga pastoral, os irmãos devem imaginar, a despensa da casa pastoral termina ao domingo. E aí na segunda-feira é o dia que nós conseguimos ir ao mercado fazer compras. Então nós corremos ao mercado, fazer algumas compras, que normalmente já faríamos mesmo para casa, mas quando nós lá chegamos, nós nunca vimos o mercado um dia de semana, em horas de trabalho, porque aquilo ainda era ali por volta do meio-dia, próxima hora do almoço, ok? Mas nunca vimos tão cheio. E as pessoas com um olhar assustado.
e o caixa multibanco, filas a saírem pelo Lidl lá fora, pela porta do Lidl lá fora. E as filas estavam com todos os caixas abertos e as filas iam já longe no corredor. Todas as filas. E as pessoas a levarem água, e as pessoas a levarem, mantimentos em geral, todas muito assustadas, todas com muito medo. E então a pergunta do Senhor: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado para quem será? Este homem, e percebam, e falamos sobre isto na semana passada, Jesus o chama louco exatamente porque ele acumula para ele anos de mantimentos, sendo que a verdade é que ele não sabe se tem mais um dia de vida. E é por isso que Jesus o diz: louco. Tu és louco. Por quê? Porque todo o trabalho que tiveste até aqui para acumular tudo isto foi em vão. Foi em vão porque esta noite te pedirão a tua alma. E isto tudo que construíste, para quem ficará? Talvez os irmãos tenham tido esta sensação. Quando a luz foi abaixo? Não. Mas quando começaram a ouvir as notícias do que se passava, e conforme as horas passavam, porque depois diziam, não, vai ficar tudo bem, mas já passavam 3, 4, 5, 6. Cá em Portimão levaram-se 12 horas para retornar à luz. Portimão teve a sorte de ser a última estação a ser ligada. Tivemos este privilégio, ficamos um bocadinho lá mais para o final. Porque o Senhor queria nos espremer um bocadinho mais, não é? Talvez ainda não tenha sido suficiente. Deixa-lhes ficar no escuro um bocadinho mais. Deixa eles perceberem a ansiedade da sua mente e do seu coração. O como não é louco apenas aquele homem da parábola. Porque se calhar os irmãos saíram da igreja no domingo a dizer, eu não sou como aquele homem. E eu não fico ansioso com as coisas da vida. Está tudo bem. Eu não acumulo, não é? Como aquele homem. Mas quando a luz foi abaixo e quando se descobriu do que se tratava, o que estava a acontecer, quando começaram a ligar para os pais ou mandar mensagens a dizer que era para buscar os filhos à escola porque já não teria aula, quando começaram a ouvir notícias de que os mercados já estavam a fechar, de que as bombas de combustível já estavam fechadas porque não tinham luz, para poder abastecer, então isto se calhar começou a gerar no vosso coração uma ansiedade. O que será que está a passar? Será que estamos aqui em meio a um ataque? E que, obviamente, para que o povo não ficasse ansioso, disseram que não era, mas depois concluíram que afinal que foi. Mas naquele momento, se dissessem que era, só geraria mais ansiedade. Então eles dizem, não, fiquem tranquilos, não foi nada disto. Foi o cabo que abanou. E então, meus irmãos, como estava o vosso coração? Porque esta manhã, novamente, somos convidados a seguir adiante. Porque se o Senhor estava naquela parte a falar com um homem que, como nós vimos, não era um discípulo seu, era alguém que estava ali em meio à multidão, alguém que foi segui-lo, alguém que foi buscá-lo como um rabino, como um rabi, que fosse ali o juiz entre ele e seu irmão. E ele então fala aquele homem, fala aquela multidão que estava ao seu redor. Mas agora, quando avançamos para o verso 22, o verso 22 começa de uma maneira muito interessante. Porque ele faz este contraste exatamente com esta realidade. Lucas, capítulo 12, verso 22 a 24. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo, por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que havereis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que havereis de vestir. Porque a vida é mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam nem ceifam, não têm despensa nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que a estas aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras?
Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais havereis de... No forno, quanto mais, tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que havereis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou de dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dei esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, esta semana os irmãos experimentaram um tipo de ansiedade que não é tão comum assim. Talvez os irmãos já tenham experimentado em alguma outra altura. Certamente experimentaram quando nós tivemos aqui a nossa crise sanitária há alguns anos, não é? Em que não podiam sair de casa, em que não podiam ir aos lugares direito, até perceberem melhor o que se estava a passar, e depois a coisa toda de ter que andar de máscaras e alguns talvez ficassem agoniados em andar com aquilo. Ansiedades diante do inesperado, diante daquilo que nos surpreende, diante de algo que não tínhamos como estar pronto para aquilo que estava para acontecer. Que segundos antes, minutos antes, estávamos alheios, estávamos a viver as nossas vidas como se nada estivesse a passar de incomum. Mas então, subitamente, somos surpreendidos, apanhados de surpresa por algo que novamente não podíamos esperar e sobre o qual não temos qualquer controle. Meus irmãos, este é um tipo específico, mas todos nós temos ansiedades com as quais temos que lidar todo o tempo. Os adolescentes, os jovens, eu não sei se os irmãos têm noção disto. Aqui, algumas semanas, pesquisava exatamente sobre este tema, sobre aquilo que inquieta o coração dos jovens. E existem estudos amplos feitos em toda a União Europeia sobre isto, de como os nossos jovens, eles andam com seu coração ansioso em relação à sua vida. Por quê? Porque eles não sabem exatamente como será o seu futuro. Como será quando entrarem no mercado de trabalho? Se o ordenado que vão ganhar será o suficiente para os manter, para que possam deixar a casa de seus pais, para que possam ter a sua própria vida, para que possam pagar a sua própria renda ou então comprar a sua própria casa, para manterem-se a si mesmos com aquilo tudo que precisam. E então poderem construir um futuro, uma família, e casarem-se e terem filhos. A verdade é que eles olham para o futuro com muita incerteza, porque olham uma crise habitacional que existe em nosso país, olham uma crise de trabalho que existe em nosso país, lhes dizem o tempo todo que se esperam ter um futuro um bocadinho melhor, o que precisam fazer é emigrar. E nós temos aqui irmãos em nossa igreja que são imigrantes e estão a viver aqui em Portugal, em Portimão, e que não são portugueses e que deixaram os seus países por esta razão. E eles sabem a dor que é deixar o seu lugar, deixar a sua cultura, deixar a sua família, aqueles sítios que lhes são familiares. Mesmo a sua igreja, que lhe é familiar, que é de um jeito que se acostumou e que cresceu naquela igreja. Talvez a saudade que aperte às vezes alguns dias, algumas semanas. Talvez o pensamento que tenha vindo à mente quando isto se passou nesta última semana de o que é que eu faço? O que é que eu vim fazer aqui? Se eu estivesse lá no Brasil, se eu estivesse lá em Guiné, olha, lá não estava a passar por isto.
E de repente, aquele lugar que nós deixamos e viemos para cá com a expectativa de que aqui fosse melhor, de repente, então, aquele outro lugar que deixamos parece um lugar maravilhoso. Então, se calhar, alguns já começaram a planear, já começaram a entrar na internet, a ver passagens. Olha, se isso aqui ficar mal, eu vou-me embora. E não condeno os irmãos, muito pelo contrário. Porque, de facto, existem questões na vida, existem ansiedades que muitas vezes nos assaltam. E os irmãos, provavelmente, que imigraram, e temos irmãos cá em nossa igreja portugueses que imigraram e depois da reforma voltaram, retornaram a Portugal e também percebem muito bem o que é isto. E que hoje têm filhos que imigraram. E que então têm os seus netos a crescerem longe, conseguem ver os netos muito pouco, uma vez, 2 vezes ao ano. Quando tanto? Isto tudo porque estamos em um país novamente. E agora imagine a mente do jovem. Com as incertezas. Será que eu vou conseguir trabalho? Será que o trabalho que eu vou conseguir será o suficiente? Será que eu vou ter que imigrar? E se eu for imigrar, eu vou para onde? Olha, eu tenho um primo que migrou para lá, o outro que migrou para lá, mas eu vou para onde? Para que lugar é que devo ir? Onde é que vou conseguir? E será que eu vou gostar? Será que eu vou conseguir? Quantas incertezas, quanta ansiedade. Mas isto não é apenas um privilégio dos jovens. Existem pesquisas que mostram que aquilo que inquieta o coração dos homens é diferente daquilo que inquieta o coração das mulheres. E que os homens, de maneira especial, a coisa que mais lhe inquieta o coração, a maior ansiedade dos homens, diz respeito à capacidade de sustentar a sua família. O curioso é que essa mesma pesquisa também percebeu e descobriu que isto é algo sobre o qual os homens não falam. Os homens não falam sequer quando encontram-se com seus amigos, homens. E eles então tratam de futebol, tratam de política, tratam do que for. Falam sobre família, falam sobre a mulher, falam sobre criação de filhos, falam sobre tudo. Menos sobre a ansiedade que têm de conseguir sustentar a sua família. Mas que a coisa que mais inquieta, a ansiedade que mais abate o coração do homem é a ansiedade de sustentar a sua família. Será que aquilo que eu ganho será o suficiente? Ou aquilo que eu ganho não é o suficiente? E por conta disto, obviamente, em nosso mundo isto já é mais que estabelecido, não é? Então as mulheres precisam trabalhar também. Só que porque as mulheres trabalham, nossos filhos ficam na escola, nós temos que largá-los na escola antes das 8 da manhã e só podemos buscar às 6 da tarde. E então nós sabemos que na escola, depois do horário, quando termina a aula, aqueles que são pequeninos, a aula termina em horário certo, por volta ali das 13h30, então, estes pequeninos ficam até aquela última hora só a brincar. E muitas vezes soltos, muitas vezes sem ter um adulto a coordenar também. E, portanto, muitas coisas acontecem. Meus irmãos, nós deixávamos a Laura na AEC até às 5 da tarde. E nós a tiramos da AEC. Por quê? Porque existe um intervalo no recreio, ali, entre o horário que ela sai, às 13h30 até às 4 horas, em que ficam no pátio, no recreio, centenas de crianças com 2 ou 3 adultos a tentarem mais ou menos coordenar aquilo e começaram a acontecer acidentes atrás de acidentes. Então chegou numa altura em que nós percebemos que era mais seguro trazer a Laura às 13h30, buscá-la, do que deixá-la na escola e ter o risco dela se acidentar como coleguinhas. Teve coleguinha que partiu o braço, coleguinha que bateu com a cabeça, teve que ser levada ao hospital às pressas pelo INEM. Não são coisas poucas, não é arranhou-se, porque nós não temos essas coisas conosco. Mas coisas graves, crianças a saírem em ambulâncias do INEM da escola. Então nós falamos, olha, para que não seja a Laura, e os irmãos sabem como é que a Laura é, não é? E ela é muito viva, muito cheia de energia, então se ela fosse aquela criança quietinha no seu canto, se calhar nós até havíamos deixado. Mas sabemos que ela, se houver ali um grupo a correr, ela vai querer correr junto. Então, exatamente para preservá-la, preferimos tomar esta decisão. Agora, isto nos custa, e a nós ainda é possível fazer isto. Sabemos que isto não é todos os irmãos que podem fazer. E então, os homens e as mulheres podem saber isto, que os seus maridos, eles ficam ansiosos, sim. Porque o desejo no coração deles é poder prover a sua família.
Então, deixe dizer às irmãs, quando o marido lhes diz, olha, meu amor, não temos dinheiro para isto. Saiba que está a doer mais nele do que está a doer em si quando ele diz. Sabem quando nós éramos pequenos e pedíamos algo aos nossos pais e dizíamos, pai, dá-me este brinquedo, dá-me esta prenda. E os nossos pais diziam, olha, não há dinheiro, eu não posso comprar, desculpe. Quando puder, se puder, o pai compra, a mãe compra. E doía no nosso coração, não é? Como filhos. A verdade é que o que este estudo mostrou é que esta é a maior dor dos homens. Que a vontade, o desejo, o ímpeto dos homens era poder prover, é poder prover para a sua família aquilo que a sua família precisa. E aquilo também, não só aquilo que precisa, a necessidade básica, mas também um bocadinho mais, aquilo que deseja. Poder comprar a prenda para seus filhos, poder comprar as coisas que a sua mulher mesma diz que precisa para casa ou que precisa para a família. Poder sair para passear, poder fazer coisas. E que toda vez que ele sente que não está a conseguir, a sua ansiedade aumenta. Porque então ele começa a pensar, então se calhar eu preciso arrumar um trabalho melhor, se calhar eu preciso arrumar um outro trabalho, se calhar eu preciso pedir um aumento ao meu chefe, mas se eu pedir um aumento eu corro o risco de ser demitido. Se eu for demitido a situação piora. E então estas coisas, esses pensamentos começam a perturbar a mente do homem. Mas as mulheres também têm ansiedades. Não estão exímes disto. Muito pelo contrário. Mas a ansiedade que mais preenche o coração das mulheres, ela é diferente. Ela também está no aspecto da família. Mas não no aspecto do sustento, mas no aspecto da manutenção. No sentido de que ela quer saber que a sua família tem tudo o que precisa. Que os seus filhos estão a ser bem cuidados, que o seu marido está feliz e satisfeito, que ela também encontra satisfação ali na vida em que tem, e que, portanto, a casa é do tamanho necessário, nem pequena demais, que vivam apertado, nem grande demais, que dê muito trabalho para organizar, que as coisas estejam organizadas, que as coisas estejam no sítio. Novamente, o cuidado da família e a manutenção da família. E o coração das mulheres fica inquieto cada vez que, novamente, acontece alguma coisa na escola dos filhos, cada vez que as coisas não estão organizadas ou parece que as coisas estão a sair do sítio. Cada vez que, novamente, ou seja, alguma coisa precisa ser feita e não há recurso, não há possibilidade, também o coração da mulher começa a ficar ansioso, porque afinal é uma necessidade. E o que será de nós se não tivermos aquilo? Mas, meus irmãos, nós devemos estar atentos a uma coisa. Eclesiastes capítulo 1, verso 12 a 18, diz assim: Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Disse comigo: eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há enfado, em que aumenta a ciência, aumenta tristeza. Nós no começo do nosso culto lemos também ali aquele texto que está ali no capítulo 2 e capítulo 3 de Gênesis. E por que nós lemos? Nós lemos porque ali existe o relato da queda do homem. Deus deu uma ordem, que o homem não deveria comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os irmãos talvez nunca tenham pensado o porquê. Talvez os irmãos nunca tenham concluído o porquê. Por que que Deus não queria que o homem conhecesse o bem e o mal? A questão não é que Deus não quisesse que o homem conhecesse o bem e o mal.
A questão é que nós sabemos que o homem, mesmo o homem perfeito, ele não é ilimitado. Concordam comigo? Mesmo o Adão, antes da queda, ele não era ilimitado. Ele continuava num espaço temporal. Ele continuava preso no tempo e no espaço. Ele não podia estar em todos os sítios ao mesmo tempo. Ele não poderia conhecer todas as coisas ao mesmo tempo. Ele não conhecia o seu futuro nem o passado. Então a verdade é que quando Deus diz ao homem para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, o que Deus está a fazer é como aquele pai que diz: não enfies o dedo na tomada, nas fichas. Por quê? Porque senão vai apanhar um choque. Sorte se for aqui uma corrente alternada, não é? E tomares apenas um susto. Agora, se for uma energia corrente contínua, não sei se os irmãos sabem o que acontece quando é corrente contínua. Não dá susto, não dá aquele golpe. A corrente alternada, como o nome diz, ela é alternada. Ela tem um pulso elétrico. E então, a corrente alternada, quando encostas, como ela tem pulsos elétricos, o que faz é que tomas ali um susto. A corrente contínua, se metes a mão num cabo energizado de corrente contínua, ele agarra a tua mão. E ficas a apanhar aquela energia durante todo o tempo. Porque estás a fazer um aterramento com o chão. E a depender da quantidade, da potência daquele cabo, podes mesmo morrer. O que acontece é que o que Deus está a dizer a Adão e a Eva é dizer: olha, existe aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não te metam com isto. Sabe por que não te metam com isto? Porque são limitados. Vocês são seres limitados. Portanto, quando conhecerem bem e mal, quando julgarem bem e mal, será impossível e será perturbador a vossa alma. Porque serão incapazes de conhecer o futuro. Porque serão incapazes de conhecer toda a extensão. E então, dentro da vossa limitação, a única coisa que terá como fruto será ansiedade. As ansiedades são geradas pela nossa limitação de compreensão. Já perceberam isto? Nós aqui, já mais velhos um bocadinho, os adolescentes, jovens, talvez não tenham tanta esta noção, talvez não tenham experimentado tantas vezes. Nós adultos podemos ser aqui honestos entre irmãos e reconhecer que quantas vezes nos sentimos envergonhados. Porque andávamos ansiosos por alguma questão, por ignorância no sentido de que nós, por não termos o conhecimento do que acontecerá no futuro, estávamos ansiosos e de repente aconteceu algo e que novamente nós ficamos envergonhados. Por quê? Porque se nós soubéssemos que aquilo ia acontecer, não tínhamos ficado ansiosos. E então, talvez ninguém tenha percebido, mas dentro de nós ficamos ansiosos. As ansiedades, portanto, são geradas pelo desconhecimento do futuro. Porque nós não sabemos o que está para acontecer. Nós não conhecemos toda a realidade. Portanto, às vezes o irmão está preocupado. Olha, eu não sei se eu vou ter dinheiro para pagar aquela conta que vai entrar amanhã. E o irmão talvez hoje ainda vai dormir um bocado. Será que vai entrar aquele dinheiro? Será que não vai entrar? E o seu patrão ou aquela pessoa que lhe deve já agendou lá no banco a transferência para amanhã, na primeira hora, o dinheiro entrar na vossa conta. Não tens conhecimento de tudo. Segundo, não tens conhecimento do futuro. Portanto, não sabes, ainda não consegues olhar o futuro e ver que o dinheiro já entrou e que, portanto, o dinheiro já lá está e que, portanto, a conta vai ser paga e que pode estar em paz. E como não tens este conhecimento do que vai acontecer, é como quando ficamos doentes. Temos irmãos aqui que já passaram por problemas de saúde graves e que hoje, pela graça de Deus, estão curados. Mas que certamente o seu coração, e não julgo, percebam, quando descobriram no primeiro impacto, foi de: o que será de mim? Qual será o fim desta história? Eu não sei, eu ainda estou no começo. Eu agora, no futuro, consigo olhar para trás e ver, olha, ficou tudo bem. Mas quando descobri a doença, eu não tinha como saber que ia ficar tudo bem. Esta é a realidade. E a ansiedade nos toma o coração diante do desconhecimento do futuro.
O que nos mostra, então, que quando voltamos para o texto de Gênesis, nos mostra que as ansiedades são geradas pelo desconhecimento de Deus. Porque abandonamos Deus pelo conhecimento do bem e do mal. As ansiedades são geradas pela queda. E então Jesus começa. A seguir, dirigiu-se Jesus aos seus discípulos, dizendo: por isso eu vos advirto, não andeis ansiosos pela vossa vida. Jesus não começa e vai em crescente, não é? Talvez Jesus, nós pensaríamos assim, alguém com uma didática mais atual falaria: não, Jesus, começa pequeno. Não te preocupes com o que há de comer agora no almoço, porque o Senhor já providenciou. Jesus já vai lá para o fim. E ele começa logo: não devem se preocupar com a vossa vida. Não existe nada que nos ocupe mais a ansiedade do que a nossa vida, não é? Tudo em geral que nós ficamos ansiosos tem a ver com a nossa vida, com a nossa saúde, com a qualidade de vida, com o que nós fazemos, por quanto tempo mantermos a saúde, termos bons relacionamentos, trabalho. Tudo tem a ver com a vida. E Jesus começa exatamente por aí. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que havereis de comer. Porque, claro, a necessidade mais básica, o alimento, nem isto devemos andar preocupados. Nem pelo vosso corpo, que havereis de vestir, que é a proteção para não ficarmos doentes, é a proteção contra animais, é a proteção contra o mundo externo. Não é apenas só estar bem vestido, mas a vestimenta ela é a proteção para nós. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo é mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, nem têm despensa, nem celeiros, todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? E isto não é uma pergunta, é uma afirmação. Jesus está a dizer: vocês valem muito mais do que as aves. Ele já disse isto aqui, lá atrás, lembram-se? Quando ele faz uma comparação com o preço que se pagava. E ele novamente vai dizer: vocês valem mais para Deus do que as aves. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque andais ansiosos pelas outras? Se os irmãos não sabem uma coisa mínima e a sua ansiedade é incapaz de resolver qualquer questão, por menor que seja, por que é que andam ansiosos por questões maiores? Se calhar o irmão, a irmã, não sabe bem aquilo que vai comer ainda agora no almoço. Talvez tenha deixado para decidir ao sair daqui, talvez vá comer para algum lado e aí vai pensar depois. Talvez já tenha decidido onde vai comer, mas ao sair daqui e lá chegar, veja que, olha, hoje está fechado por alguma razão e seja surpreendido. No sentido de que, muitas vezes, nós não temos a exata noção nem do que vamos comer no almoço ou no jantar ou como será o nosso dia amanhã. E o vosso coração talvez esteja ansioso. Será que vai começar uma guerra? E então a pergunta que Jesus, mais ou menos aqui, ele faz é: não tens controle sobre a tua vida. A tua ansiedade é incapaz de ter controle sobre a tua vida, de acrescentar que seja um segundo à tua vida, um minuto à tua vida. E estás preocupado se vai ter guerra ou se não vai ter guerra. A tua ansiedade em nada vai resultar para isto. Observai os lírios, eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pouca fé. Percebem aqui o argumento central desta primeira parte do texto? O que Jesus está a dizer é que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, nem pela vida, nem pelo corpo. Porque Deus, Ele nos tem em maior estima do que a ave do campo, do que a erva do campo.
E Ele é quem cuida de nós. E percebam o final. O final para mim é o melhor, que é um bocado quase surpreendente. E vai dizer aquilo que muitos hoje dizem em muitas igrejas. E está aqui a resposta quando alguém lhe disser algo deste gênero. Nada tem a ver com a nossa fé. Nada tem a ver com o tamanho da tua fé. Sabe por quê? Porque o que Jesus reconhece aqui no final, ele diz: quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. O que Jesus está a dizer é: olha, Deus cuida de vocês, assim como cuida das aves e como cuida das ervas do campo. Sabe por quê? Porque vocês são homens de pouca fé. Porque se dependesse da vossa fé, não teriam nada. Se fosse um exercício da vossa capacidade, não receberiam nada. Por isso é que aqueles homens que fazem promessas, se tiveres fé, faça isto, dê aquilo para a igreja e Deus vai dar multiplicado para ti. Se tiveres fé. Nunca aceite estes desafios do se tiveres fé. Este desafio do se tiveres fé soa-me como aqueles desafios dos meninos. E as irmãs também vão rir-se. Os homens vão perceber de uma maneira diferente, mas as irmãs vão rir-se, porque é realmente uma estupidez. E desculpem a palavra. Dois meninos, quando vão brigar, briga lá comigo se fores homem. Como se alguém fosse mais homem ou menos homem porque entra numa briga. É uma estupidez, não é? E a verdade é que aqui é a mesma coisa. Quando alguém diz, não, mas é pela tua fé. É o tamanho da tua fé. Deus vai fazer se tu tiveres fé. Olha, eu sou pastor, meus irmãos, mas se alguém me diz isto, meu irmão, se tu tiveres fé, Deus vai fazer. Então a minha resposta será, então estou lixado. Porque a minha fé, ela é incapaz e ela é insuficiente. Quem diz isto não sou eu, é Jesus. Jesus vai dizer que se tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, ou seja, Jesus está a dizer, nem isso tens. Nem isso és capazes de ter. Nem uma fezinha muito pequenina, quase que invisível. Nem esta és capaz de ter. Deus cuida de vocês não pelo tamanho da vossa fé, mas porque Deus olha com a mesma graça, a mesma misericórdia que olha para as aves do campo e para o lírio do campo. Incapazes de fazerem qualquer coisa por eles mesmos. Então, olha, deixe-me lá cuidar deles. Não é pelo tamanho da nossa fé. A nossa fé também é limitada. Mas a ação divina não é condicionada à nossa fé. Glória a Deus. Glória a Deus, porque a ação de Deus não é limitada por nós. Mas temos um Deus que é maior e que é poderoso e que age independente de nós, apesar de nós. E aí nós percebemos então a origem da ansiedade. Mas qual é a origem então dos nossos questionamentos? Verso 29. Não andeis, pois, a indagar o que havereis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Ontem ainda conversávamos isto no carro, não é? E tentava explicar um bocado para o Álvaro a usar este exemplo. Como é interessante, não é? Os filhos confiam nos pais. Os filhos confiam nos pais. Querem perceber como é que os filhos confiam nos pais? É só lembrar, o filho... Quando foi a última vez que o vosso filho, chegou-se para ti e perguntou, pai, mãe, o que vamos comer no almoço? Olha, vamos comer, pronto, acho que vou fazer ali um bacalhau. Sim, e já compraste o bacalhau? E compraste em quantidade suficiente para todos nós? E compraste congelado? Deixaste-o fora antes de sair para a igreja? Agora, imagina um filho, não é? Ali em idade ainda... talvez como criança ou adolescente, a fazer isto com a mãe. Fazer isto com o pai. Então, pai, já puseste gasóleo no carro? Já pagaste as contas este mês? A verdade é que as crianças vivem alheias a isto tudo, não é verdade? A verdade é que as crianças, em geral, a maneira como fazem, a pergunta é: estou com fome.
que eu vou comer? O que é que me vai dar para comer? Esta é o máximo da preocupação que a criança tem. É na hora que tem fome, o que é que me vai dar para comer? Vamos lá, o que é que tem? Deixa-me aqui abrir a despensa. Mas as crianças não andam preocupadas. Já fizeste a compra esta semana? E compraste isto, compraste aquilo, compraste o suficiente. E isto e aquilo outro. Já pagaste esta conta, já fizeste aquilo outro. Não. A verdade é que nós somos chamados e muitas vezes nós dizemos ao Senhor: não, Senhor, eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Senhor, ó Senhor, de Ti preciso. Entrego aos pés da cruz, eu venho como estou, entrego meus pés da cruz, Senhor Jesus. Mas, Senhor, e o trabalho, Senhor? Ó, Senhor, o que é que vai ser de mim? Responde lá. Eu vou conseguir um trabalho melhor, eu vou conseguir um aumento. Será que eu vou conseguir isto? Será que eu vou conseguir comprar a minha casa? Senhor, responde-me, Senhor. Senhor, não andeis a indagar o que havereis de comer ou beber. Não vos entregueis às inquietações. As inquietações que são frutos da ansiedade e que só geram mais ansiedade. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas, mas o vosso Pai sabe que necessitais delas. Há uma história de um missionário, um homem de grande fé, que ele, certo dia, quando estava ali no orfanato em que cuidava, aproximaram-se dele e disseram: olha, acabou o pão. O que haveremos de dar para os meninos? Então ele ajoelhou-se e orou: Senhor Deus, Pai dos órfãos, temos falta de pão. Em nome de Jesus, amém. E levantou-se e todos disseram: então, é isto? Se calhar precisa orar um bocadinho mais, não é? Esta oração está um bocado, pronto, xoxa, não é? E então, mal ele acabava de orar, bateram à porta. A dizer: olha, nós levamos estes pães para o palácio, mas disseram que estavam cozidos a mais. E então não aceitaram, não receberam. Então, pronto, para não deitarmos fora, decidimos vir aqui e doar. E então ele disse: não foram os pães que estavam cozidos a mais. Foi o Senhor que já estava a providenciar os pães que os pequeninos precisavam. Assim como tempos depois, uma carroça de um distribuidor de leite, e àquela altura, os irmãos, talvez alguns irmãos já tenham apanhado, eu ainda apanhei quando era muito pequenino, ia para a casa da minha avó no interior, aquelas charretes que vinham com os tonéis de leite, que eram vendidos pelo próprio produtor, não é? E aquelas garrafas de vidro, que tiravam mesmo ali na hora, enchia a garrafa de vidro, não é? Trazias a garrafa, ele enchia a garrafa e compravas assim. E ele estava ali a transportar ali algumas desses tonéis de leite e a sua charrete quebrou em frente ao orfanato. E novamente ele disse: não foi a charrete que quebrou, foi o Senhor que enviou-nos leite este dia para que os meninos pudessem beber aqui um leite. Isto são apenas alguns detalhes de alguém que sabe e confia que o Senhor proverá sempre. Eu mesmo já contei aqui história que temos missionários, alguns missionários já experimentaram isto, já até falei sobre a experiência de pessoas que os irmãos conhecem, que passaram por isto. Missionários que no campo, sem ter o que comer, sentaram-se à mesa com mesa posta e oraram: Senhor, graças te damos por este alimento. Enquanto os filhos olhavam para o pai um bocado suspeitos, não é? Mas que alimento? É a Peter Pan? Não estamos a ver, não é? E de repente batem à porta e à porta um saco de alimento. Eu conheço vários testemunhos exatamente assim. Provas do poder de Deus e vergonha para a igreja. E eu costumo dizer sempre esta balança. Porque às vezes ouvimos testemunhos assim e falamos: como Deus é bom. Então nós temos que dizer outro lado: e como a igreja é sem vergonha. Por quê? Porque muitas vezes envia o seu missionário e deixa chegar a esta situação.
onde a bondade de Deus tem que ser mostrada. É quase como Paulo vai dizer, haveremos de pecar para que a graça abunde. Então, meus irmãos, vamos ver como Deus é bom. Vamos mandar menos dinheiro para o missionário, não é? Assim vamos ter vários testemunhos de como Deus proveu em meio à nossa incapacidade de ser fiel a estes irmãos que estão no campo a abrir as fronteiras para o reino de Deus. Deveria ser um motivo de vergonha para nós, mas de glória para Cristo e para Deus, que nos sustenta em toda a situação. E onde devemos empenhar a nossa energia? Verso 31. Buscai antes de tudo o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Percebam, a centralidade não está nas coisas, a centralidade está no reino. Busca o reino e estas outras coisas vão ser acrescentadas. Isto é bobagem. A centralidade está, busquem o reino. O resto é resto. A vossa energia, ao invés de estar fazer a vossa vida, encher os vossos celeiros como aquele homem louco, a vossa energia deve estar em buscar o reino de Deus. E então Jesus acrescenta isto: não temais, ó pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-vos seu reino. Busquem o reino. Deus Pai já se agradou em vos dar o reino. Busquem, vão achar. Busquem que acharão. A mesmo lugar onde Jesus diz que devemos buscar, Ele promete que o reino já nos foi dado. É aí que a nossa energia deve estar. Não em ocuparmos inquietações, em questionamentos, em ansiedades, mas em buscar o reino de Deus. O resto é resto. E ele termina então com o como que devemos buscar o reino de Deus. E aqui é um bocado desconcertante. Porque ele, quando vai dizer então a maneira como é que nós fazemos isto, ele começa o verso 33. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. A centralidade deste texto, desta parte, está em fazei para vós outros bolsas que não desgastem. Ele aqui não está a falar de maneira literal. O que ele está a dizer é que quando nós ajuntamos para nós um tesouro inextinguível nos céus, o que nós estamos a fazer é criar para nós uma bolsa que não se desgasta. Um depósito, uma reserva que não pode ser corroída, que não pode ser roubada. Quando nós fazemos o quê? E aqui a frase é: vendei os vossos bens e dai esmola. E o que Jesus quer dizer com isto é: partilhem aquilo que não é vosso. Porque se eu reconheço, como nós falamos aqui domingo após domingo, sempre que nós chegamos ao nosso momento de dízimos e ofertas, que não é sobre dar 10% dos recursos que nós temos, que é nosso, mas é sobre reconhecer que tudo que temos e somos pertence ao Senhor. De que mesmo o nosso respirar, se nós respiramos, estamos vivos, viemos até aqui esta manhã, é porque o Senhor permitiu que assim fosse. É porque o Senhor nos deu mais um dia de vida. Porque o Senhor nos deu saúde. Porque o Senhor nos deu roupa. O Senhor nos deu talentos, habilidades, dons, um trabalho, uma família, um teto, comida. Tudo o que temos e somos pertence ao Senhor e é pela graça dele. Não é sequer pelo tamanho da nossa fé, como acabamos de ver. E, portanto, se reconhecemos que tudo o que temos e somos pertence ao Senhor, não pertence a nós, então o que nós percebemos quando nós ouvimos Jesus dizer vendei os vossos bens e dai esmola, o que Jesus está a dizer é partilhem aquilo que não é vosso, aquilo que é meu. Assim como a ave do campo, ela quando se alimenta, ela não apanha todas as sementes para ela e guarda num celeiro e deixa as outras aves com fome.
Ela apanha aquilo que ela precisa e cada ave apanha o que precisa e Deus não permite que lhes falte nada e então todas se mantêm alimentadas. A maneira como Deus escolhe prover para o seu povo é por meio de cada um dos membros do seu corpo. Mas quantas vezes nós temos sido loucos e temos ajuntado para nós em nossos celeiros, como se não soubéssemos, ou como se soubéssemos, que ainda nos resta muito tempo. Olha, eu ainda vou viver aqui mais uns 20 anos, então estou a fazer aqui uma reserva, porque é para estes últimos dias. Meus irmãos, quem de vós sabe se vai estar aqui no próximo domingo? A verdade é que se assim agradar ao Senhor chamar qualquer um de nós durante esta semana, nós não sabemos. Então de que vale andar preocupado com como que vou chegar ao fim do mês? Como que vou chegar ao fim do ano? O que será de mim no próximo ano, ou daqui a 5, ou daqui a 10? Se eu sou incapaz de controlar o dia de amanhã, será que amanhã teremos outro apagão? Não sei. Vamos saber amanhã, ao fim do dia, vamos poder olhar para trás e dizer, olha, aconteceu ou não aconteceu. Será que vai começar uma nova guerra? Eu não sei. Vamos só saber ao fim do dia, quando chegarmos ao fim do dia e dissermos, olha, hoje não aconteceu. Pelo menos não que eu saiba. Pode estar a começar agora e eu não saber ainda, não é? Porque também sou limitado na minha compreensão. Meus irmãos, se conhecemos Deus, se confiamos em Jesus, nós sabemos que Ele está conosco todo o tempo e não andamos ansiosos. Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Percebam que o salmista não diz, ainda que eu ande pelo vale da morte, não temerei porque eu não temo mortos. Não é isto. E ele fala do vale da sombra da morte, esse lugar de escuridão. Não é porque eu não temo escuro. Eu já sou homem adulto. Não é essa coisa de temer escuro é para as crianças pequeninas. Eu não tenho medo do escuro. Não é por isto. Não é esta a razão que enche o coração dele. Ele vai dizer, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A promessa do Senhor Jesus foi, nunca vos deixarei, nunca jamais vos abandonarei, estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O Senhor Jesus anda conosco todos os dias, em todo o tempo, porque andamos ansiosos. Eu não estou a dizer que os irmãos estão em pecado por andarem ansiosos. Lembram-se, nós sabemos que a ansiedade é fruto do pecado original. Nós somos todos pecadores. Continuamos a ter a nossa natureza pecaminosa em nós e a lutar contra ela. Mas nós podemos saber e dizer, toda vez que a nossa alma andar inquieta e ansiosa, podemos dizer à nossa alma, porque andas ansiosa, ó minha alma, eu sei que o meu Senhor é comigo e por isso nada preciso temer. E eu posso repetir isto na cara, na minha própria cara, quantas vezes for necessário. Porque eu sei, porque a palavra do Senhor assim me revela. E então, se não andamos ansiosos, se a nossa confiança para o futuro está em Cristo que nos guarda, nós não andamos mais a indagar sobre o futuro. Nós entregamos a Ele e confiamos a Ele o nosso futuro. E se entregamos e confiamos a Ele o nosso futuro, já não andamos ocupados com as coisas deste mundo. Não andamos mais ocupados com as nossas vidas, mas empenhamos a nossa energia em buscar o reino de Deus. E por fim, se empenhamos a nossa energia em buscar o reino de Deus, se abandonamos as preocupações da vida e as preocupações conosco, nós partilhamos o que temos
porque reconhecemos que tudo que temos nos é dado por Jesus, por meio da cruz do Calvário. Mas, meus irmãos, nós não conseguiremos sozinhos. E percebem como todo fim de pregação nós voltamos a isto. Porque nós precisamos estar conscientes para não nos tornarmos legalistas e religiosos. De que não é, ok, pastor, então hoje eu vou sair daqui e agora vou começar a tentar viver. Não, não é sobre isto. Porque não tem a ver comigo, nem consigo, nem com a nossa capacidade, nem com a nossa fé. Isto é o que Deus deseja fazer em nós, por meio do seu Espírito, e só se caminharmos no Espírito, só se estivermos cheios do Espírito, só se o Espírito guiar os nossos dias e nos transformar, então poderemos ser transformados. Precisamos que o Senhor nos ensine e precisamos da sua ajuda ativa para viver o depositar a nossa confiança nele e não em nossas capacidades. Mas o Senhor nos prometeu ensinar e nos prometeu cuidado e nos prometeu estar presente por meio do seu Espírito Santo. Por isso, meu irmão, todo aquele que confia em Cristo e entrega a sua vida ao Senhor, já não precisa andar ansioso por coisa alguma. Eu não sei a raiz da tua ansiedade esta manhã. Eu não sei como anda o teu coração, aquilo que lhe tem criado inquietações na vossa mente e no vosso coração. Mas eu posso lhes garantir que o Senhor continua a cuidar de ti. O Senhor sabe as tuas necessidades. E se depositares a tua confiança no Senhor, se entregares o teu caminho a Jesus, podes passar pelo vale da sombra da morte. E percebam, o salmista não diz, o Senhor está comigo, então o Senhor me livra de tal maneira que eu já não preciso mais, o Senhor me arruma aqui um desvio, um caminho. Não. Ele diz, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, haverei de passar em alguns momentos da vida pelo vale da sombra da morte, mas eu sei que o Senhor está comigo. Sabes que o Senhor está contigo esta manhã? Porque podes saber. Se entregares a tua vida a Jesus, confiares a tua vida a Ele, lançares sobre Ele a tua ansiedade, Ele é fiel e justo, e Ele que está ao seu lado é aquele que poderás agarrar a mão agora. E ao invés de só viveres a tua ansiedade, poderás agarrar na mão de Jesus e dizer, Senhor, o meu coração está ansioso e inquieto por isto. Mas eu sei que o Senhor está aqui. Ajuda-me, Senhor. Seja o meu socorro, mesmo em meio ao vale da sombra da morte. Portanto, eu não sei qual a tua inquietação esta manhã, mas eu sei que o Senhor Jesus tem paz para lhe dar. Por isso eu quero lhe convidar a fechar os olhos e a colocar-se na presença do Senhor. E quero convidar-te a colocar a tua confiança nele esta manhã. E a orar assim comigo, Senhor Jesus, eu preciso do Senhor. Eu reconheço que sou limitado e que a minha limitação faz com que eu tenha ansiedades no meu coração, inquietações na minha alma. Mas, Senhor, eu quero confiar no Senhor. Eu confio a minha vida, os meus dias, os meus caminhos a Ti. Senhor, caminha comigo a cada passo do caminho. Eu sei, porque a Tua palavra promete, que o Senhor proverá tudo o que eu preciso. E eu deposito a minha fé no Senhor. Toma conta da minha vida.
Faz de mim a pessoa que deseja que eu seja, para a honra e glória do teu nome. Ajuda-me a buscar o teu reino e o teu reino somente, sabendo que o Senhor, como um bom Pai, nunca deixará faltar nada do que eu preciso. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado porque a tua palavra é a verdade e podemos confiar nela. Obrigado, Senhor. Entregamos-te nossas vidas, os nossos corações, para a honra e glória do teu nome. Em nome e por amor de Jesus que nós oramos.